hoje aqui, é um horário bom ainda, que ela é, dessa semana, nós estamos iniciando hoje, a semana em que nós lembramos dos pais, né? Lembramos, né? Na verdade é mais um comércio isso, né? Mas é uma semana dedicada, e é bom quando tem essas coisas. É claro que são datas muito mais comerciais do que sentimentais, né? Mas nós aproveitamos essas datas que o mundo coloca, porque ela é bom, porque nos traz sempre algo para nós como igreja, além de ser algo comercial que as pessoas vendem, o comércio vende bastante, mas para nós como igreja nós aproveitamos para trazer um lado espiritual também para nós. E eu queria falar, como nós estamos entrando na semana no Dia dos Pais, e provavelmente no domingo nós vamos ter algo para os pais aqui, mas eu queria que essa semana já nós estivéssemos meditando sobre algo de paternidade, de paternidade. E quando eu falo de paternidade, eu falo assim, paternidade no sentido geral. Que paternidade, o que é? É aquele que tem cuidado por alguém, né? Então, o pai é pai, né? Mães também existe, no sentido de cuidado, uma paternidade de estar cuidando dos filhos também, né? E então nós podemos representar todo aquele que cuida de alguém como alguém que exerce uma certa paternidade sobre as pessoas. Pastor é pai, a palavra pastor significa pai. Um padre, que nós respeitamos também bastante, também é um pai, é usado, é alguém que representa a igreja, na igreja católica, como um pai também, para os membros daquela igreja. E um pastor é pai. E quando nós falamos de pai, sempre vem algo na nossa mente, que é muito importante, que se trata de sabedoria. Então nós precisamos ter muita sabedoria para cuidar de alguém. Um pai precisa exercer muita sabedoria para cuidar dos filhos. Uma mãe precisa de sabedoria para cuidar dos seus filhos. Um pastor precisa ter sabedoria para cuidar dos seus filhos, porque o pastor é um pai também, não é? Então nós temos que ter sabedoria para ministrar, para ensinar, para exortar, para divertir quando é preciso. Então essa palavra ela fala assim de sabedoria de pai para filho. Ou seja, e o texto que nós vamos ler, que é Provérbios 4, não precisa abrir por enquanto não, eu estou na introdução ainda. Esse texto que lá em Provérbios 4, que nós vamos ler daqui a pouco, ele é uma espécie de um testamento que o rei Davi deixou para o seu filho Salomão, né? Todo mundo sabe que Salomão é filho do rei Davi. E aqui no Provérbios 4, o que está acontecendo? Salomão está lendo praticamente esse testamento para o seu filho Roboão. Agora ele está passando todo aquilo que o pai dele ensinou para ele. E Salomão aqui já numa certa idade, já tendo vivido e errado bastante, acertado muito, mas errado bastante em grande parte da vida de Salomão, ele aplicou a sabedoria que ele aprendeu do pai, mas em um determinado momento da vida dele, ele não aplicou a sabedoria, e ele teve algumas consequências disso, mas aqui ele está com seu filho, ensinando Roboão aquilo que ele aprendeu do pai. Ou seja, então aqui nós vamos tirar desse provérbio 4, muitas lições, e lições importantes, a respeito de conselhos de sabedoria, de um pai para um filho. E também, nós como filhos aqui, porque todos nós aqui somos filhos, todos nós somos filhos, filhos de um pai natural, e principalmente, todos nós aqui como igreja, nós temos um pai comum, que é o nosso Pai Celestial, amém? E o nosso Pai Celestial, Ele sempre tem nos ensinado alguma coisa. Ele tem a palavra dele, e Ele deixou a palavra dele, que é a Bíblia, que para nós, ela é o manual de sabedoria. Quem medita na palavra de Deus todos os dias, quem lê a Bíblia todos os dias está sendo o quê? Está sendo abastecido de sabedoria do Pai. Porque a Bíblia é um testamento que Deus deixou para nós como Pai. É um manual que quando nós aplicamos toda a sabedoria que existe na palavra que Deus deixou para nós só conseguimos vencer em tudo na nossa vida, porque nós adquirimos sabedoria.
E a sabedoria é algo tremendo na nossa vida. É o que faz a diferença. Sabedoria é que faz a diferença entre o bem e o mal, a diferença entre ser ou não ser, a diferença de estar salvo ou não estar salvo. Tudo isso vem através do quê? Da sabedoria. Então não tem como, querido, igreja, um homem ou uma mulher que baseia a sua vida na sabedoria que o Pai Eterno deixou, na palavra dele, que é a Bíblia, não tem como uma pessoa não ser alguém bem sucedido na vida. Quando nós aplicamos toda essa sabedoria que o nosso Pai deixou, que está escrito na palavra dele, que é a Bíblia, e quando nós aplicamos a nossa vida, irmãos, não tem como você não ter sucesso em todas as áreas. Você tem sucesso profissionalmente, você tem sucesso no seu casamento, você tem sucesso na sua vida espiritual, como ministério, em tudo você tem sucesso. Hoje vocês viram aqui um casal, que por um determinado momento da vida deles, eles não estavam aplicando a sabedoria de Deus no casamento, mas a partir do momento que eles vieram para a igreja, começaram a ser abastecidos pela sabedoria de Deus, foram por encontro, deixaram a sabedoria da palavra de Deus entrar na vida deles, vocês viram hoje a restauração da família, a restauração do casamento, são felizes. Por quê? Porque hoje eles têm sábio, eles sabem o que é um casamento. Toda a sabedoria dentro do casamento só leva o quê? A prosperidade do relacionamento familiar. E é isso que nós vamos ler agora. Eu queria que você abrisse Provérbios 4. Ele é meio comprido, mas nós vamos chegar com muita sabedoria até o final aqui. Provérbios 4, nós vamos ler do capítulo 1 ao 27, que são 27 versículos. Aqui você, quando lê, você já pode ler assim, Salomão falando para o seu filho, Roboão, ensinando ele, tudo que ele aprendeu do pai. Então aqui está dizendo o seguinte, versículo 1, Provérbios 4, versículo 1. Na minha versão diz assim: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento. Pois eu vos dou a boa doutrina, não abandoneis o meu ensino. Quando eu era filho, aos pés do meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, não te esqueça nem te desvies das palavras da minha boca. Não a abandones, e ela te guardará. Ama-a, e ela te preservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estime-a, ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceite as minhas palavras, para que se multiplique os anos da tua vida. Versículo 11. Eu te ensinei o caminho da sabedoria, guiei-te pelas veredas da retidão. Quando andares, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçará. Apega-te à instrução, e não largues, guarda, porque é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Pois não dorme, se não fizerem o mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque come o pão da impiedade, e bebe o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até o dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, não sabem eles que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas instruções.
Não se aparte elas diante dos teus olhos, guarde-as dentro do teu coração, porque são vida para os que as encontram, e saúde para todo o seu corpo. Guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia-te de ti a malignidade da boca, e olhem as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e serão seguros os teus caminhos. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então gostaria que você ouvisse essa palavra. Como a pastora disse aqui, nós temos filhos, somos responsáveis pelos nossos filhos, de ensinar a sabedoria da palavra de Deus para eles. Mas que nessa noite também você possa ouvir essa palavra como um filho que está sendo instruído na sabedoria. Porque eu creio que essa palavra vai mudar na sua vida, como tem mudado na minha vida. Eu tenho desfrutado de muitas bênçãos de Deus, irmãos, porque eu tenho buscado aplicar toda a sabedoria da palavra de Deus, eu tenho buscado aplicar na minha vida. Eu tenho vida que tem dado resultado no cuidado da minha esposa, no nosso relacionamento, no cuidado das minhas filhas, e vendo as minhas filhas hoje rompendo também, prosperando, mas tudo isso não porque eu sou diferente de todos e sou bom, não. A única coisa que eu tenho visto é seguido realmente a sabedoria da palavra de Deus. Eu gostaria muito que você tivesse sucesso, porque, irmãos, aqui o aprendizado, não importa quanto tempo você tem na igreja, não importa quanto tempo você se converteu, não importa se você tem muito mais anos até mesmo de igreja do que eu. O processo de aprendizado da palavra de Deus, ele é um processo contínuo, ele não para. Não para. Você que está disposto a adquirir a sabedoria de Deus, vou dizer uma coisa para você. Você pode ter 50 anos de convertido, 50 anos na igreja, 50 anos de pastor, pastoreando uma igreja há 50 anos, 60 anos, mas esse processo de aprendizado da palavra de Deus, essa sabedoria que vem do trono de Deus para a nossa vida, ele é um processo contínuo, ele não para nunca. Nós sempre teremos alguma coisa de Deus para aprender e para aplicar na nossa vida. Sempre teremos. Então você que está aqui nessa noite, talvez você está vindo aqui há pouco tempo, ou está vindo aqui há muito tempo, ou já entregou sua vida a Jesus há muito tempo. Eu queria que você sempre tivesse um coração, disposto a aprender algo de Deus. É que eu tenho colocado na minha vida, porque é um processo contínuo. Davi, ele dedicou a vida dele a instruir o seu filho Salomão, desde a infância. Os irmãos sabem da história de Salomão. Salomão teve um sonho de Deus, e Deus falando para ele: pede, Salomão, aquilo que você quiser que eu te dou. Aí os irmãos sabem que Salomão pediu para Deus? Quem sabe? Quem sabe fala bem alto. Sabedoria. Agora, por que Salomão pediu para Deus, naquela visão? Ele não pediu riqueza, ele não pediu ministério, ele não pediu para ser rei, ele não pediu para ser o pastor. O que ele pediu? Senhor, eu quero sabedoria. Agora, por que ele pediu sabedoria, irmãos? Sabe por quê? Porque ele foi ensinado pelo pai desde pequenininho que o mais importante que ele podia ter na vida dele é a sabedoria. Ele não pediu à toa sabedoria. É porque um pai dele teve a paciência de sentar com ele e instruir Salomão desde criança, desde a infância. Filho meu, tudo que você precisa na sua vida, para você conquistar todas as coisas da sua vida, é sabedoria. Por isso que Salomão não hesitou. Quando ele esteve diante de Deus naquela visão, ou naquele sonho, e Deus chegou para ele: Salomão, você pede para mim o que você quiser. Deus estava testando realmente o coração de Salomão, se ele estava atento às palavras do pai. Porque o pai dele ensinou ele desde pequenininho: Salomão, o mais importante na sua vida não é você ser o rei. O reinado não é o mais importante na sua vida. As riquezas que o reinado pode te dar não vai ser mais importante na sua vida, porque tudo isso você pode perder. Mas a sabedoria que você adquirir
A sabedoria que vem de Deus na sua vida é o que estou te ensinando hoje. O mais importante na sua vida é a sabedoria. Por isso, quando ele esteve diante de Deus, Salomão, ele não hesitou em falar: Deus, eu não quero ouro, eu não quero prata, eu não quero riqueza, eu não quero ser o rei, eu não quero ser o pastor, eu só quero sabedoria para que eu possa abençoar o meu povo, para que eu possa guiar essa nação. É isso que eu preciso. Irmãos, então aqui, a sabedoria que Salomão pediu a Deus, ela foi um fruto da instrução de seu pai, desde a sua infância. Então por isso que nós estamos falando agora sobre Apocalipse, e a pastora falou: irmãos, senta com seu filho, passa para ele realmente essa sabedoria de Deus, a palavra de Deus para ele. Por isso que eu tenho desafiado os irmãos: leiam a Bíblia, leiam a palavra de Deus, porque nós somos responsáveis pelas gerações que vão vir depois de nós. Eu sou responsável pela geração que vai vir depois da minha vida. Nós somos responsáveis das gerações que vão vir depois de você. Davi era responsável pela geração que viria depois dele, os seus filhos que viriam depois, para manter o reinado, para manter um homem segundo o coração de Deus dentro de um palácio, um homem que era conhecido segundo o coração de Deus, que errava como eu erro, como todos nós erramos, mas buscava em todo o tempo basear a vida dele na sabedoria que vinha de Deus, não numa sabedoria humana, não simplesmente numa inteligência humana, mas uma inteligência que é muito mais excelente que qualquer outro tipo de inteligência que pode existir no mundo, que é ser sábio naquilo que Deus quer que nós sejamos. Então nós precisamos aplicar essa sabedoria para os nossos filhos. Um pastor precisa ensinar na igreja a sabedoria que vem de Deus. Você que é mãe, você precisa exercitar essa sabedoria dentro da sua casa. É o que Davi fazia. Então Salomão pediu sabedoria, porque ele foi instruído pelo seu pai desde criança. É o que nós fazemos como igreja. Por que nós não deixamos as crianças aqui? Porque as crianças estão sendo ensinadas na linguagem dela, na linguagem que elas reconhecem, lá nas classinhas, porque nós estamos preparando essas crianças, que em breve elas serão os pastores da igreja, elas serão aqueles que vão conduzir a igreja, elas serão os verdadeiros pastores que vão levar esse evangelho, dar continuidade a esse evangelho de Cristo na terra, e elas estão sendo ensinadas nisso. Ou seja, o legado que Salomão recebeu do seu pai, agora ele está entregando para o seu filho Roboão. Ou seja, todo o legado que ele recebeu de Davi, que ele havia recebido do seu pai, ele está agora passando nesse processo de ensino e aprendizado. Irmãos, o nosso processo da nossa vida é assim. Nós vivemos constantemente num processo de ensino e de aprendizado. Eu estou ensinando os irmãos, mas eu estou aprendendo também. Então esse é um processo contínuo na nossa vida de ensino e aprendizado da palavra de Deus. Porque o que é mais excelente na vida de um homem, de uma mulher, de um filho, de uma criança, de qualquer pessoa, é um processo de ensino e aprendizado daquilo que vai ser sábio para que nós possamos romper e ter sucesso na nossa vida. Então Salomão está fazendo isso. Ou seja, ele deve passar, e esse processo deve passar de pai para filho, ou seja, de geração para geração. É isso que nós estamos fazendo. E é isso que você precisa fazer. Eu fico triste, irmãos, porque às vezes eu ouço: fulano de tal não quer que o filho dele venha no culto de jovens, dificulta a vinda do culto de jovens. Irmãos, você não sabe eu não vou dizer se ela quer pecado, o mal que você está causando para você mesmo. Eu vejo as minhas filhas, eu não medi esforços quando elas eram pequenas, para levar no culto, ir buscar no culto. Até hoje, se for preciso, eu faço isso. As minhas filhas foram crescendo, indo nas classinhas da igreja, depois foram passando de idade, começaram a ir nos cultos dos jovens, e eu ficava ali acordado, levava, buscava. Muitos anos eu fui chofer das minhas filhas, nesse vai e vem, delas irem na igreja, voltarem na igreja, deixar na igreja. Isso foi um investimento de sabedoria que eu fiz na minha própria vida, na vida da minha esposa, porque se as minhas filhas estão indo para a igreja, elas estão em um lugar excelente, elas estão aprendendo a palavra de Deus. Isso vai trazer o quê? Vai trazer descanso para mim, porque não tem algo mais terrível do que um pai e uma mãe passar a noite inteira acordada, esperando um filho ou uma filha voltar da balada. E muitas vezes voltar bêbado, voltar drogado. Muitos pais hoje, indo que subir o morro de madrugada para buscar o filho,
vai buscar um filho numa boca de fumo. Como a semana passada, alguém me parou, eu estava conversando, acho que lá no Vila Vitória, acho que no pátio, alguém falando que passou a noite inteira acordado porque teve que buscar o filho. Isso é muito triste, é muito triste. E às vezes as pessoas, os pais, muitas vezes acham que vir buscar o filho num culto de jovens, vir buscar aqui, levar, trazer, acha que é um sacrifício muito grande. Irmãos, você não sabe o que você está, isso é um culto irracional que nós fazemos. Muitos pais fazem um culto irracional, muitas vezes impedem os filhos de vir à igreja, de participar dos cultos, de participar da célula, de participar de alguma coisa, e eu fico triste, não por causa da igreja em si, mas pelo prejuízo que você está causando para a sua própria vida, para a sua própria família. Porque daqui a pouco esse menino cresce e ele não vai querer saber mais, ele vai começar a se alimentar daquilo que ele tem se alimentado todos os dias. Ou seja, se afasta de vez e vai para o mundo. E lá no mundo, querido, é você que vai colher do seu filho os problemas que ele vai dar. Então aqui, uma sabedoria para um pai, para um filho, é quando cria um filho e incentiva o filho a se envolver nas coisas da igreja, a se envolver com as coisas de Deus, a se envolver na célula, a participar das células, a ter ânimo para se tornar também um anfitrião de uma célula, para se tornar um líder de treinamento de uma célula. Se você está protegendo a sua própria geração, a sua geração está sendo protegida quando vê seus filhos vindo para a igreja. E é isso que Salomão está dizendo. Davi deu bons ensinamentos a Salomão. Ou seja, o aprendizado deve ser fundamentado na verdade. E qual que é a verdade? É a palavra de Deus. Davi, ele deu bons ensinamentos a Salomão. Nós, pais, precisamos dar bons ensinamentos aos nossos filhos. Querido irmão, não impeça o seu filho de vir na igreja. Eu fico preocupado às vezes, como a pastora falou, às vezes o pai não vem, a mãe não vem, os filhos não vêm também. Estão perdendo a oportunidade de ser alimentados da palavra de Deus, de adquirir sabedoria na palavra de Deus. Isso é terrível para uma família, é terrível. Ou seja, nós precisamos dar bons ensinamentos aos nossos filhos, precisamos ensinar a palavra a eles, palavra de Deus. Em Deuteronômio capítulo 6 diz que primeiro os pais vivem a verdade, para depois ensinar. Ou seja, eu como pai, eu tenho que ensinar minhas filhas, eu tenho que ensinar a minha igreja, a igreja que eu estou pastoreando, com a minha própria vida. Com a minha própria vida. É por isso que às vezes eu falo muitas coisas, porque jamais eu vou ensinar algumas coisas para os irmãos que eu não estou vivendo. Que eu não estou vivendo. Porque os filhos às vezes aprendem muito mais pelas atitudes dos pais do que porque eles falam. Então primeiro você precisa viver. Ah, meu filho não quer, está dando problema, mas você. Eu vejo irmãos, por qualquer motivo, faltam no culto. Seu filho está vendo você faltar, querido. Isso não é sábio para o seu filho ver. Você falta no culto, você troca o culto por um passeio, você troca o culto até por um trabalho. Às vezes vai fazer a coisa certa, mas no dia errado. Dia de culto e de célula, querido, é dia que você consagrou, que teu filho está olhando. Não, esse dia meu pai deixou, minha mãe deixou para servir a Deus. É um dia consagrado ao Senhor. E às vezes você escolhe outras coisas para fazer no dia da célula ou no dia do culto. Irmãos, e vai falar, mas eu tô e procura justificativas. Não, mas estou fazendo uma coisa que é justa e é certo. Querido, você faz muita coisa certa, mas o momento é errado às vezes. E o seu filho está olhando. O seu filho está olhando, pode ter certeza. Seu filho com 1 aninho, 2 aninhos, pode ter certeza, ele já observa os seus passos. Observa, sabe o que você está fazendo, sabe dos seus compromissos, sabe das coisas que você faz. Então, querido, Deuteronômio capítulo 6, ele diz assim: primeiro os pais devem viver essa verdade. Primeiro os pais vivem essa verdade. E eu vejo aqui irmãos que eu ando muitos anos junto. Eu vejo o Josué, eu vejo o Antônio, eu falo sempre deles porque nós caminhamos juntos já há quase 20 anos. Já fizemos muita coisa junto. E os nossos filhos sempre envolvidos nas coisas junto conosco. Levar para lá, vai para cá. Eles viam. Eu vejo o Danilo, eu vejo a Bruninha servindo a Deus com tanta excelência, com tanta alegria. Mas desde pequeno eu conheci a Bruninha desde os seus 2 anos, 3 anos, 4 anos, não sei. E eu vi essa menina
tudo que o Antônio fazia, sempre compromissado com as coisas da igreja. Vamos para lá, vamos para cá, vamos fazer isso. E as crianças junto vendo o que os pais faziam. E não faziam por obrigação, eles viam que os pais faziam por prazer, faziam com alegria. Eu fico triste, irmãos, quando nós temos que implorar para os irmãos virem na igreja, ou estarem na célula, ou fazendo alguma coisa. Eu fico preocupado com os filhos, porque eu vejo esses meninos hoje, eu vejo as minhas filhas, vejo os filhos de Josué, vejo os filhos de Antônio, vejo os meus filhos. Estou vendo agora os filhos mais novos, agora vindo aqui. Eu vejo a Lili, vendo o Vitor e a Josi. Eu vejo a Emily, vendo o William e a Leide. Eu vejo essas crianças mais novas vindo. Eu vejo a Alice, vendo a Kátia, vendo o Erivelto, vendo a Gabi, vindo com prazer, com alegria, vindo na igreja. Vendo eles com prazer servindo aqui, vindo limpar a igreja, com alegria. Hoje de manhã tivemos aqui uma reunião com louvor. A Lili estava aqui junto com a gente, alegre, feliz, brincando. O Henrique vindo aqui. Irmãos, o que esses meninos vão ser lá na frente? Vão ser servos fiéis, servindo a Deus com alegria. Sabe por quê? Porque eles estão vendo os pais fazerem isso. Eles veem o pai, são pais sábios. Josi, Vitor, vocês estão usando de sabedoria, de trazer sua filha aqui. O William está usando de sabedoria, trazer as filhas, vendo servir. Os irmãos esses irmãos que estão com os filhos mais novos, deixa eles verem vocês servirem a Deus com essa alegria que vocês têm. Deixa eles verem, sabe por quê? Lá na frente, vocês vão colher paz com eles. Lá na frente, quando você tiver que buscar o seu filho, você não vai ter que buscar o seu filho numa boca de fumo. Sabe onde você vai buscar o seu filho? Você vai buscar numa célula, você vai buscar num culto, você vai buscar numa reunião de jovens, você vai buscar ele fazendo alguma coisa para Deus, vai levar ele no encontro. Você vai ver seu filho não vai estar em casa no final de semana. Sabe onde ele vai estar? Ele vai estar trabalhando no encontro como você está hoje, porque ele vê a alegria que você tem. Isso é sabedoria, querido. Isso é sabedoria, porque você não tem trocado as coisas de Deus pelas suas próprias coisas. Quando um filho vê o pai trocando as coisas de Deus para resolver suas próprias coisas, sabe quando ele crescer vai fazer? Não, as minhas coisas são mais importantes que Deus. O meu trabalho é mais importante que Deus. O dinheiro que eu ganho é mais importante daquele que o dinheiro que eu posso ofertar para Deus. Então ele vai ser egoísta, ele vai pensar somente nas coisas dele, porque ele está vendo o pai e a mãe fazer isso. E sabe o que você vai colher, querido? Você vai colher um filho desviado lá na frente. Porque ele não vê prazer em você, não vê prazer nos pais servirem a Deus. É por isso que você deve servir a Deus com alegria. Sabe por quê? Porque você é responsável pela geração, pela tua geração. Pela tua geração. Quando Deus fala que você vai ver a sua geração abençoada até a 7ª geração lá na frente, querido, não é de baixo cruzado não. É trabalhando. É trabalhando. Eu vejo o Devanir. Eu vejo os filhos de Evani, eu vi esses meninos nascerem. Eu fui no mercado comprar fraldas para a Aninha e pro Tiaguinho quando nasceram. Eu fui presenteá-los com um pacote de fralda. Irmãos, hoje eu vejo aqui o Tiaguinho já tocando, ensaiando, tocando aqui no louvor. Logo, logo ele vai assumir a bateria aqui, porque a geração está sendo preparada. Eu vejo a Aninha na classinha, dando os primeiros passos para querer dar aula. Eu vejo essas crianças se envolvendo, mas eu vi nascer aqui dentro da igreja. Hoje estão com 7 anos, 8, Devanir, 9 anos. Eu lembro quando eles nasceram, gêmeos. O Devanir preocupado, gêmeos, e agora? Tal, não sei o que. Não, irmão, você está aqui, você serve a Deus com alegria. E o Devanir sempre servido. Eles viram, querido. Hoje o Devanir, homem sábio, hoje o Devanir tem carro. Mas ele ficou praticamente, acho que uns 10 anos sem carro. Essas crianças cresceram, o Tiaguinho e a Aninha cresceram, vendo o pai e a mãe vindo para a igreja todos os dias, se fosse necessário, a pé. A pé. Às vezes indo de carona, mas se não tivesse carona, eles vinham a pé. Eles pegavam no colo, traziam pela mão. Eles cresceram. Hoje ele tem carro, Deus tem abençoado a vida dele. A questão de 1 ano e pouco atrás, 2 anos. Hoje eles podem desfrutar de um carro. Mas essas crianças estão com 9 anos, durante 7 anos da vida deles, eles vieram para a igreja a pé, vendo a alegria do pai e da mãe vir servir a igreja, vir para a célula. Se tinha carona, tinha, se não tinha carona, eles iam embora a pé.
E eles viram a alegria dos pais. Sabe o que está acontecendo agora? O Tiaguinho tem prazer de fazer aula de bateria. A Aninha tem prazer de já querer ser uma professorinha, a La Classinha. Eles têm prazer de estar na igreja. A vida do Tiaguinho, a vida da Aninha, a vida da Mariana, que em breve vai estar conosco aqui, eu creio em nome de Jesus, porque Deus é fiel. Eles viram esse casal servindo a Deus, não porque tinha um carro, era fácil para eles, não. Eles viram eles servindo a Deus na dificuldade, na escassez, muitas vezes desempregado, não tendo muitas vezes o que comer dentro de casa, mas eles viam a alegria de Deus suprir a cada mês a vida deles, e eles servindo a Deus, em nome de Jesus. São sábios, foram sábios, e por eles serem sábios, eles vão ver os filhos deles, lá na frente, em nome de Jesus, sendo levantado como pastores, tendo um casamento abençoado. Isso é para a sua vida também, querido. Eu tenho aqui, irmãos, eu sou feliz. Eu falo lá no Vila Vitória, eu tenho aqui mais de 90% dos irmãos compromissados com essa obra. Eu vejo o Douglas, eu vejo a Joyce, eu vejo as menininhas, o menininho dele, ora por mim. Eu vejo o menininho dele, o Nicolas. Vira e mexe, o menininho vem, pastor, posso orar pelo Senhor? Tem o quê? Tem o quê? 8 anos. Estão conosco aqui quantos anos? 3, 4 anos, querido. O menino veio aqui, tinha novinho. Mas eles veem o entusiasmo do Douglas para fazer as coisas. Vê o entusiasmo da mãe. Vira e mexe, o menininho vem cá, pastor, eu quero orar pelo Senhor. Orando, pode orar, querido, vamos orar. Ora. Mas por que ele faz isso? Porque ele é a sabedoria do pai e da mãe. Eu não preciso forçá-los a vir aqui. Eu não preciso ficar ligando. Eu não preciso ficar mandando uma mensagem. Por que você não veio no culto? Por que você não veio? Por que você não veio? Não, porque eles vêm prazer. Eles têm prazer, querido. Quer ver um pastor triste? Quer ver um pastor triste? Quando o pastor tem que ficar mandando mensagem, perguntando por que fulano, triplicano não vem no culto. Por que não vem na célula? Por que não vem ajudar? Por que não vem orar de terça? Por que não vem fazer isso? Irmãos, hoje eu estou, infelizmente, querido, eu falo isso por quê? Porque eu tenho que fazer isso com você, porque para mim vocês são os meus filhos. Porque eu sou pastor e você é meus filhos. Eu não quero que você colham frutos amargos. Eu quero que vocês colham os frutos que eu tenho colhido na minha vida. Eu quero que vocês colham os frutos que o Antônio tem colhido na vida deles. Eu quero que vocês colham os frutos que o Josué tem colhido. Eu quero que vocês colham os frutos que esses casais mais jovens já estão começando a colher com seus filhos. Que o Edson Caela está começando a colher com os filhos. Irmãos, aqui a Gabi está aqui. Fica de pé, Gabi. Está aqui, o Edson e a Érica se converteram. É filha desse casal abençoado. Quantos tempos você via seu pai servindo a Deus? Foi difícil convencer você, mas você chegou uma hora e falou, não, meu pai e minha mãe são homens de Deus, servem a Deus, eu preciso seguir esse caminho, Deus, eu preciso seguir esse caminho, porque eu quero ser abençoado da maneira que eles são abençoados. Você chegou um momento da sua vida, você falou assim, eu quero um casamento abençoado, como meu pai tem um casamento abençoado, eu quero ter uma família abençoada, como meu pai tem abençoado. O que você começou a fazer? Começou a servir a Deus com alegria, feliz, sabedoria, e você vai colher, você vai ver sua filha crescendo aqui, você vai ver sua filha prosperando, você vai ver sua filha feliz, você não vai precisar ir buscar numa balada, você e o Erivelto jamais vão perder noite de sono para buscar sua filha em balada, em prostituição, em nada. Você vai buscar ela assim, numa célula, na igreja, isso você vai fazer, e não importa o quanto que você vai fazer. Eu até hoje, querido, eu espero minha filha chegar em casa, irmã, ela estava vindo da igreja, da célula, 21 anos, porque para mim é um prazer receber minha filha, dar um abraço nela, ir lá no quarto dela, dar um beijinho, feliz. Mas eu vejo tantos pais preocupados, virando a noite, o filho não chega, a filha não chega. Davi, ele sabia disso. É por isso que ele instruiu Salomão desde pequeno, querido filho, você não precisa de um reinado, você não precisa de ouro, de prata e riqueza, você só precisa da sabedoria. Essa sabedoria de pai que eu quero passar para você, meu filho. E Salomão aqui para Roboão está lendo esse testamento que o pai deixou para ele. Ou seja, irmãos, os pais devem ensinar com a sua própria vida. Pais devem ensinar com a sua própria vida. Eu coloco a minha vida aqui, eu ensino, porque é o ensino dos irmãos. Se você gosta ou você não gosta, é a sua condição de filho. Se você gosta ou se não gosta do que eu falo, é a sua condição de filho. Mas para ter uma coisa certeza, querido,
tudo que eu aprendo de Deus, toda a sabedoria que eu tenho aprendido dos meus pastores, que são a cobertura na minha vida, eu procuro ensinar para os irmãos. E tudo que tem dado resultado na minha vida, eu procuro ensinar para os irmãos, porque eu quero ver você feliz. Você gosta, você não gosta. E se você seguir essas palavras, como ele está dizendo aqui, você vai colher. Os filhos devem buscar a saber mais do que qualquer outra coisa na vida. E os filhos precisam buscar a sabedoria mais do que qualquer outra coisa na vida, querido. Você precisa buscar a sabedoria de Deus mais do que o seu próprio dinheiro do seu trabalho. Você precisa buscar a sabedoria de Deus mais do que a sua casa própria, mais do que seu carro novo. A sabedoria de Deus é o que nós temos de mais importante. Diz, as demais coisas, Ele acrescenta na nossa vida. Ele acrescenta. Eu vejo pessoas perdendo tempo. Irmãos, sinceramente, querido, quando eu vejo você afastando, eu falo assim, está perdendo tempo. Está perdendo um tempo de ser tremendamente abençoado por Deus. Está perdendo tempo. Por quê? Os filhos devem buscar a sabedoria mais do que qualquer outra coisa na vida. Eu como filho, porque quando nós somos novos na igreja, nós buscamos. Mas às vezes parece que você já tem uma certa idade, porque é assim, né? Infelizmente filho é assim. Filho é assim. Quando o filho é pequeno, tudo que o pai fala para ele é uma maravilha, né? É um herói, né? Tudo que o pai fala para ele, o pai é um herói. Tudo que é maravilhoso, ouve, quer ser igual ao pai, quer fazer. Mas depois que cresce, querido, depois que cresce, já pegou uma certa idade, meu pai é careta. Meu pai sempre fala isso, mesma coisa. Meu pai, de novo, vem com essa conversa. Meu pai está ficando velho, está ficando gagá. Toda vez fala a mesma coisa. Filho, quando cresce, é um problema, querido, porque ele não quer mais ouvir a voz do pai. Filho de pastor, assim, que é a igreja. Eu vejo, irmãos, alguns irmãos aqui que já cresceram. Infelizmente, eu vejo alguns irmãos que já cresceram. E hoje, quando o pastor fala, parece que não tem mais peso nenhum, não tem mais graça. Mas eu lembro de alguns irmãos que quando se converteram, tudo que eu falava, para eles os olhos brilhavam. E falava assim, vamos virar a noite na igreja? Vamos virar. Vamos fazer uma vigília aqui? Vamos fazer tua coisa, vamos visitar fulano, vamos fazer tua coisa, vamos fazer. Os olhos brilhavam. Hoje você fala, de novo, o pastor vem com essa conversa. Cresceu. Infelizmente cresceu. O problema, querido, não é crescer. O problema é quando você acha que você já é adulto. Porque todo pai, ele torce para o crescimento do filho. Todo pai quer que o filho cresça. Mas o problema não é crescer. O problema é quando você já se sente adulto. E quando você se sente adulto, você acha que você é mais importante que o seu pai. Você tem mais capacidade que o seu pai. Você é mais inteligente que o seu pai. E tudo que o seu pai fala já não tem mais peso para você. É triste isso. A pastora Evelyn conheceu, né? Hoje irmãos, eu tenho essa coisa comigo. Falar de pai agora. A pastora Evelyn conheceu meu pai. Meu pai, ele morreu com 66 anos, eu tinha 24 para 25 anos. Irmãos, pensa num pai que faz falta para mim até hoje. Homem sábio. Um homem que me ensinou a viver. Um homem com tanta sabedoria que com 13 anos ele falou assim, você precisa trabalhar. E eu falei, mas eu não precisava trabalhar. Eu tinha uma boa condição de vida. Meu pai me dava uma boa condição de vida. Mas um dia ele falou para mim, você precisa trabalhar, cadeira, porque eu não vou viver eternamente. E um dia eu não vou estar aqui. E você vai precisar saber como que é a vida. Eu com 13 anos fui trabalhar, querido. Alguns anos depois ele faleceu. Mas quando ele faleceu, toda a sabedoria que ele adquiriu foi o que me sustentou naqueles períodos difíceis na minha vida. Pelo que eu ia passar, logo depois que a minha irmã faleceu, a minha mãe ficou doente, e eu não tinha mais o meu pai do meu lado. Se ele não tivesse me mostrado a sabedoria que eu precisava ter da vida, eu ia ficar perdido. Mas ele me ensinou, com a sabedoria dele, que eu precisava adquirir algumas coisas, e isso eu baseei minha vida até hoje. E pensa num cara que sente falta do pai até hoje.
Já faz quase 30 anos, que ele fazem 30 anos agora. Em novembro que ele faleceu. Mas eu, até meus 24 anos, tudo que o meu pai falava, eu seguia. Tudo que o meu pai falava, eu conseguia. A Evelyn conheceu ele, um homem maravilhoso. Mas não é porque eu me tornei um adulto, com 20 e poucos anos, que eu desconsiderava os conselhos do meu pai. Nunca desprezei o conselho do meu pai. Nunca desprezei, Antônio. A pastora está aqui, ela conheceu ele. Eu nunca desprezei o conselho dele. Era um exemplo para mim. Bem-humorado, brincalhão. Sabia falar sério quando a coisa era séria, mas sabia brincar quando tinha que brincar. Divertidíssimo. Eu sempre o honrei. Sempre fui feliz ao lado do meu pai. Araci está ali também, minha irmã. Quanta coisa nos ensinou, cuidou tão bem de nós. Mas o problema é quando você se torna adulto. Você acha que o seu pai já é sem graça, é velho, e tudo que ele fala já não tem mais peso. É triste quando você encara o seu pastor desse jeito. Porque hoje você se acha que é adulto. Tudo que o teu pastor fala às vezes já não tem peso, porque você já conhece a Bíblia, você já leu a Bíblia mais de 10 vezes. Talvez você já veio, e isso é muito triste. Você está perdendo uma grande oportunidade. A sabedoria, queridos, é um dom de Deus. Salomão pediu a Deus sabedoria. E sabe o que recebeu? Além da sabedoria, recebeu riquezas, recebeu glórias e foi um rei. E recebeu o trono. Quando nós pedimos sabedoria, querido, das coisas de Deus, Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Salomão só pediu sabedoria. E Deus deu para ele riquezas e glória. Em 1 Reis, não precisa abrir, no capítulo 3, versículo 5 ao 13. Você pode ler essa história. Aqui no versículo 5, Davi diz para Salomão assim: Salomão, adquire sabedoria. No versículo 6, não abandone a sabedoria. No versículo 13, não deixe a sabedoria ir embora. No versículo 6, ame a sabedoria. No versículo 8, abrace a sabedoria. Agora, quais são os benefícios dessa sabedoria que Davi tanto falou? Que Salomão agora está passando para o seu filho Roboão com tanta ênfase. A sabedoria, querido, nos traz proteção. A sabedoria nos traz proteção. Uma pessoa sábia não põe o pé no laço do passarinheiro. Ou seja, uma pessoa sábia não cai em armadilhas do mundo. Uma pessoa sábia não anda na roda dos escarnecedores. Ou seja, uma pessoa sábia não anda mais com pessoas que estão vivendo no mundo, escarnecendo a palavra de Deus. Uma pessoa sábia, ela foge das circunstâncias perigosas. Ou seja, a sabedoria, querido, é um freio que não deixa você colocar os pés num terreno escorregadio de tentação. A sabedoria, ela te protege. A sabedoria de Deus nos protege. Ela nos protege das armadilhas, nos protege das condições que o mundo impõe para nós. Ela nos protege de circunstâncias perigosas. Ela nos protege, querido, de colocar o nosso pé num lugar escorregadio, que você pode escorregar e levar toda a sua família para o buraco. Ou seja, ela nos protege. Sabe de uma coisa? Sansão, ele ficou adulto. Um dos exemplos de alguém que ficou adulto, querido, foi Sansão. Sansão, determinado momento da vida dele, ele foi criado também pelos ensinamentos da mãe, do pai, da palavra de Deus, com sabedoria. Chegou a ser a força que ele teve, porque a força de Sansão vinha dele? Não, vinha daquilo que Deus era na vida dele, da sabedoria que ele adquiriu de Deus. Mas chegou um determinado momento da vida dele, que Sansão ficou adulto, que Sansão não deu mais atenção à sabedoria. Sansão tinha força nos braços, mas não tinha sabedoria no coração. Sansão tinha forças nos braços, mas não tinha mais a sabedoria no coração. E ele pôs os seus pés em terrenos escorregadios da tentação. E sabe como ele acabou? Cego e envergonhado. Sansão
enquanto ele era criança, enquanto ele ouvia as vozes dos pais, ele teve força de Deus na vida dele. A partir do momento que ele se achou adulto, que ele não mais se baseou pela sabedoria dos velhos ensinamentos, mas ele já era adulto e dava conta dos inimigos pela força do seu braço, ele teve força nos braços, mas não tinha sabedoria no coração. O fim de uma pessoa assim, infelizmente, é como o de Sansão. Sansão ficou cego e envergonhado perante todos. É por isso que eu tenho que pregar essas coisas, querido, porque eu não quero que nem as minhas filhas, e eu não quero que nenhum dos irmãos aqui dessa igreja termine envergonhado e termine cego como Sansão, porque, irmãos, a cegueira chega. Um dos problemas mais terríveis do crente, querido, é a cegueira. Porque às vezes ele está passando por uma situação, está indo por um caminho tão perigoso, está começando a andar por um caminho de morte, e a cegueira espiritual vem sobre a vida dele, que ele não percebe. E é por isso que eu não me calo. Você pode gostar ou não gostar, é por isso que eu não vou me calar, porque eu não quero que você termine a sua vida envergonhada. Eu não quero que você termine sua vida vendo seus filhos morrerem na mão do traficante. Eu não quero que você termine sua vida como homem e mulher de Deus, vendo seus filhos abandonados por aí, porque eu não quero que você termine envergonhado. Eu não quero que você venha perder o seu ministério. Eu não quero que você venha perder a unção de Deus na sua vida. Você pode me criticar, você pode fazer o que pensar de mim, o que você quiser, mas enquanto você estiver aqui, eu sou teu pai. Eu não sou só teu pastor, eu quero ser o teu pai, porque eu não quero ver nenhum dos meus filhos terminar a vida envergonhado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque a cegueira vem, querido. A cegueira vem. E tem muitos crentes, irmãos, que estão cegos. Tem muitos crentes que estão cegos. E quando eu falo assim, não é só aqui não, querido. Eu vejo, porque eu trabalho com pessoas, eu trabalho na igreja. Eu trabalho todos os dias no Vila Vitória, e eu vejo quantos irmãos, eu vejo os pastores falando, eu vejo os pastores comentando, e eu vejo quantos irmãos que estão andando dentro da igreja, mas já estão cegos. Infelizmente vão perder, vão acabar os seus dias envergonhados se não abrir os olhos. Pai, o pai serve para quê? Para abrir os olhos dos filhos. Um pai serve para abrir os olhos dos filhos. E enquanto você estiver aqui, querido, você goste ou não, eu vou abrir os teus olhos. Agora, se você não quiser, querido, você vai seguir o seu caminho, mas você vai dar conta dos seus passos. Sansão não quis ouvir os pais. Sansão não quis ouvir os pais. Ele terminou cego e, além de cego, ele foi envergonhado perante toda a nação. A sabedoria traz honra e exaltação. Queridos, a sabedoria traz honra e exaltação. No versículo 4, 8 e 9 você pode conferir isso. A sabedoria promove você. Querido, se tem uma coisa que promove as pessoas, querido, que nos promove, é sabedoria. A sabedoria promove, ela coloca você em destaque no meio da sua geração. Ou seja, Salomão pediu a Deus sabedoria e o Senhor fez dele o homem mais sábio, mais rico e mais famoso da sua época. Querido, você não precisa se preocupar. Você só precisa ser sábio. O seu dia vai chegar. Se você tem um sonho de ser pastor, querido, e você usa da sabedoria sem querer passar na frente do seu pastor, fica tranquilo. Se você está aqui me ajudando no ministério, pode ter certeza, querido, seja sábio. Você não precisa fazer o seu pastoreio, a sua célula, o seu pastoreio, não. No momento certo, Deus vai te honrar. Você não precisa querer derrubar o pastor, você não precisa querer derrubar o líder. Na sua empresa, querido, você não precisa querer derrubar o seu chefe. Usa de sabedoria, serve a ele com excelência, faz o trabalho bem feito. No momento certo, alguém lá dentro vai olhar para você, e você vai ser sábio na sua empresa onde você trabalha, e alguém vai te promover. Alguém vai te promover. Se você tem um sonho na sua empresa de ser um gerente, de ser um chefe, de ser um supervisor, querido, trabalhe com excelência, seja sábio, sirva com dignidade ali dentro, faça um melhor trabalho, dê a melhor produção. Não importa o quanto que você está ganhando, se é muito ou se é pouco, o importa é que você ali dentro é sábio. No momento certo, pode ter certeza, Deus vai te exaltar. Deus vai te exaltar. Deus vai fazer de você um supervisor ali, Deus vai fazer você crescer ali. Faça a sua parte, estude. Estude.
Eu vejo pessoas que querem cargos importantes dentro de organizações, mas não pegam um livro para estudar, não se interessa pelo trabalho que está fazendo, não vai buscar, ou seja, vai buscar interesse, se interessa pelo que está fazendo, estude, faça uma faculdade, vai, demonstre, porque eu falei isso, são propósitos, falei de manhã. Tem pessoas que são frustradas nos seus sonhos, sabe por quê? Esperam os seus sonhos ser realizados de braços cruzados. Irmãos, a partir do momento que você tem sonho, você precisa cumprir seu propósito. E propósito se cumpre trabalhando, estudando e fazendo. Isso é sabedoria. Você não vai ser promovido na sua empresa se você é o último a chegar e o primeiro a sair. Você não vai ser promovido na sua empresa se lá no relógio de ponto, se você sai às 5, 10 para 5, você foi tomar banho, e 5 horas você está lá esperando o relógio da ponto. Tem gente olhando isso. Quer você sabe, querido? Deu 5 horas, esteja na máquina, esteja fazendo seu serviço, depois você vai tomar banho e sai depois, alguém vai estar observando isso. Ou seja, se você tem um sonho, você precisa cumprir o propósito, e propósito quem cumpre não é Deus, é você, sou eu. Eu falei para os irmãos aqui, eu tenho um sonho, eu não tenho mais sonho de uma igreja, eu já tenho igreja, eu estou cumprindo um propósito de fazer essa igreja crescer e chegar a 300 membros. Amém, queridos? Eu não sou um sonhador, Deus já me deu. O que eu sonhei, Deus já me deu. Agora não preciso ficar sonhando com uma igreja de 300 membros. Eu preciso trabalhar. É o que nós estamos fazendo aqui, trabalhando, estudando, rompendo, trabalhando, fazendo, dormindo tarde, levantando cedo. E todos os dias orando, buscando. Por quê? Eu estou cumprindo um propósito. Se eu quero ver essa igreja crescer, e agora é eu que tenho que trabalhar. Deus já me deu. Agora tem pessoas que têm sonhos frustrados, sabe por quê? Esperam um sonho ser realizado em braços cruzados. Irmão, vai trabalhar. Regaça a manga, cumpre o propósito para você chegar no seu sonho. Eu falei, Deus tinha um sonho. Deus tinha um sonho de ter uma humanidade inteira de filhos. E sabe o que aconteceu? Com Adão, aparentemente frustrou o sonho de Deus. Mas sabe o que ele fez através de Jesus Cristo? Jesus Cristo não veio nesse mundo para cumprir um sonho de Deus. Ele veio para cumprir um propósito. Ele era o único filho que Deus tinha. O sonho de Deus era ter uma humanidade inteira de filhos. Mas depois de Adão só sobrou Jesus. Jesus era o único filho. Mas quando Jesus Cristo veio, ele deixou de ser o filho único para ser o primogênito. O primeiro de muitos filhos. Jesus veio e morreu na cruz, sabe por quê? Não por um sonho de Deus, mas um propósito de vida. Você está aqui, querido, não é mais para sonhar. Você está aqui para cumprir um propósito de uma geração, de abençoar os seus filhos, abençoar a sua casa, abençoar essa vizinhança, abençoar a igreja. Você está aqui por um propósito. Pare de sonhar e cumpra um propósito. Enquanto o filho insensato é tristeza para o seu pai, o filho sábio é alegria para o seu pai. Irmãos, enquanto um filho insensato quer o quê? Aquele que quer derrubar o pai, aquele que quer ser mais importante que o pai. Isso é um filho insensato que traz tristeza para o pai. Mas o filho sábio, querido, ele traz o quê? Alegria para o coração do pai. E um pai com coração alegre, sabe o que ele faz? Ele promove. Um pai com coração alegre, ele promove. Ele promove o filho. Ele promove. Ou seja, as pessoas, existe um ditado no mundo que as pessoas falam por aí, que o mundo é dos espertos, mas não, as pessoas que maquinam o mal, que correm para praticá-lo, ao final dessa linha é escuridão. Mantenha sua integridade, não negocie os seus valores, a tempo Deus exaltará você. Amém, queridos? Vou adiantar aqui. A sabedoria traz satisfação interior. Salomão tinha experiência dos dois lados da vida. Aqui quando ele está falando com Roboão, ele já está passando a experiência de vida dele, de quando ele tinha a sabedoria de Deus e depois quando ele foi na força do braço dele. Ou seja, Salomão tinha duas experiências de vida. Houve um tempo que ele buscou a felicidade na bebida, na riqueza, e no sexo e na fama. E o resultado foi o quê? Uma total frustração. Salomão desviou. Em determinado momento da vida dele, Salomão desviou. Quando ele ficou adulto, quando ele se achava adulto, ele já não aplicava mais a sabedoria que ele aprendeu do pai. E ele foi buscar a felicidade em bebida, em riqueza, no sexo e na fama. E o resultado foi frustração. Agora, porém, quando ele está ensinando o seu filho, depois de tudo que ele viveu, ele está dizendo que pela obediência dos princípios de Deus é que vivemos a nossa própria vida. A nossa vida, querido, sabe o que é? Eu falo para o pastor Tony todos os dias, sempre eu brinco com ele: pastor, isso aqui é a minha vida. Isso aqui é a minha vida. Essa igreja é a minha vida. Isso aqui tem que ser a sua vida, querido. Isso aqui tem que ser a sua vida. A sua vida é isso aqui. Você agora é um servo do Senhor. A sua vida tem que ser, sabe o que, querido? Para você ser feliz, a sua vida é servir a Deus.
Quando você colocar esse entendimento, essa sabedoria no teu coração, tudo vai ficar mais fácil. Tudo vai ficar mais fácil. Sabe por que é pesado para você estar no culto aqui todos os domingos? Sabe por que é difícil você estar na cela? Porque ainda você está vivendo a sua vida. Aí fica difícil. Aí fica difícil Deus te promover. Fica difícil Deus te abençoar. Mas quando você fala, igreja é a minha vida, eu quero que isso aqui seja a sua vida, querido. Porque quando isso aqui for sua vida, Deus vai dar infinitamente mais daquilo que você está pedindo ou pensando. Deus vai te promover. Isso é de experiência própria. Eu tenho colocado a minha vida nisso aqui já há 24 anos. A sabedoria traz longevidade. Quer uma vida longa, querido? Busca a sabedoria de Deus. A obediência traz qualidade de vida e também vida longa. A Bíblia diz, honra o teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. E a promessa, querido, sabe qual que é? Vida longa sobre essa terra. Você tem honrado seu pai e sua mãe? Você tem honrado seus pastores, que podem ser seus pais, que é os seus pais espirituais? Você tem honrado a sua liderança de célula, que são seus pais espirituais? Ou você se acha mais sábio, mais importante que o seu líder de célula? Tem irmãos que não conseguem honrar o líder. Sabe por quê? Acha que conhece mais que ele. A mesma Bíblia vai ter vida curta. Tem vida curta, querido. Primeiro mandamento com promessa é isso: honra o teu pai e tua mãe, que é um mandamento com promessa. E a promessa, sabe o que é? Vida longa sobre essa terra, vida saudável. Um dos exemplos que eu tenho, querido, de vitalidade, de força, de alegria e vida longa é o pastor José. Aquele homem honra os seus pais. O pai dele morreu agora há pouco, alguns anos atrás, com 90 e tantos anos. Ele honrou aquele homem. A mãe dele está viva até hoje, quase 90 anos ou mais. Aquele homem visita a mãe, fala da mãe, abençoa a mãe, ora, toda vez ele fala da mãe, ele honra a mãe. Sabe qual é o resultado? O homem está com 76 anos, com uma vitalidade de menino. O pastor José é minha referência, querido. O pastor José é minha maior referência de ministério. Eu falo, pastor José, eu estou seguindo os seus passos. Eu estou com 54 anos, eu falo para ele, eu tenho 22 anos para seguir os seus passos. Eu quero chegar, pastor. Eu quero chegar com 76 anos, que essa vida ativa que o senhor tem. O homem ativo na câmera, o homem ativo na igreja, o homem dá aula, o homem faz coisas que meninos de 18, 20 anos não faz a metade do que ele faz. E o homem tem uma vitalidade, 76 anos. 76 anos. Você gosta ou não gosta do pastor José? O pastor José é uma referência na minha vida. E quem falar mal do pastor José vai arrumar briga comigo. Porque eu honro aquele homem, eu amo aquele homem, porque ele é a maior referência de pastor que eu tenho. Um pastor íntegro, fiel e verdadeiro. Está trabalhando na Câmara hoje, 76 anos. Saiu uma pesquisa esse tempo atrás. O vereador mais atuante que nós tivemos esse ano lá na Câmara Municipal, pastor José da Silva. O vereador mais atuante. O que ele põe ali aprovado não é, mas que o homem está trabalhando. É uma referência na minha vida, é um pastor abençoado. Ele tem tempo ainda de estar no Ministério de Libertação. Os irmãos vão lá, marca horário, ele atua no Ministério de Libertação. Ele prega, ele dá aula, ele vai dormir todo dia, meia-noite, 1h da manhã. Ativo, 76 anos. Um homem que soube honrar os seus pais. Um homem que sabe honrar a vida do pastor Almir, que é muito mais novo que ele. Honra a minha vida, que sou muito mais novo que ele. Ele sabe honrar aqueles que devem ser honrados. Deus tem dado para ele vida longa. E eu creio que esse homem vai longe ainda. Porque a promessa de Deus, com promessa, é um mandamento com promessa. A sabedoria traz livramento de más influências. Precisamos colocar os nossos filhos, o ninho dos nossos filhos, longe dos predadores. Irmãos, está cheio de predador aí fora. Irmãos, está cheio de predador aí fora. Precisamos colocar os nossos filhos longe, o ninho dos nossos filhos longe dos predadores. Querido, quantas vezes você vai buscar o seu filho na escola? Você tem ido na escola que o seu filho estuda? Vou falar uma coisa para você, tem traficante rondando a escola que o teu filho estuda, todos os dias. Tem traficante que é o cara legal, que vai dar uma balinha para o teu filho se viciar. Eu sei disso, querido. Eu sei disso. Eu sei disso. Você precisa manter o ninho dos seus filhos longe de predador. Todos os dias os predadores estão querendo levar o seu filho para os vícios, para as drogas. Tem predadoras. Homens, meninos, você que tem filho homem, tem meninas que estão querendo seduzir o seu filho.
Que hoje as meninas estão seduzindo os filhos, os meninos, para ir para o banheiro, para acabar com a santidade dele. Eu sei disso, querido. Eu não sou bobo. Eu sei o que acontece nas escolas. Quantas vezes você tem ido buscar seu filho na escola? Ah, mas o filho já tem 12, 13 anos, 14 anos. Que tenha 30. Enquanto o teu filho estiver na tua casa, for solteiro e estiver debaixo, está comendo a comida que você põe, você tem autoridade sobre a vida dele. Você tem autoridade. Você tem autoridade. Filha minha, a Bia casou agora, 26 anos. Falei, agora os princípios da minha casa você obedeceu agora. Agora se você errar, você vai estar desobedecendo os princípios de Deus. A Débora está na minha casa há 21 anos. Mas eu vou buscar ela todos os dias na faculdade, lá em Santo André. 10h30 da noite eu estou lá. Tenho protegido a minha filha, sem proteger. Eu não vou até eu protejo, sabe por quê? Porque ela tem que estar dos princípios da minha casa. Ah, estão pregando da graça. Pregando da graça, nada. Ah, estão pessoal. Não, a graça que cada tem princípio. A princípio, a graça de Deus é para nos levar para o céu, não levar para o inferno. Tem jovens, porque é da graça. Ah, é tatuagem, é cerveja. A graça de Deus veio para nos levar para o céu, não para o inferno. Tem princípio. Agora tem filho predador aí. Tem até pastor que é predador, não tem mais pastor pregador. Cuidado que tem pastores predadores que estão querendo colocar na cabeça dos nossos filhos outro tipo de evangelho. A igreja, querido, aqui, quando você estiver aqui, eu vou falar isso sim, porque eu quero te proteger dos predadores. Tem igreja que está pregando um outro tipo de evangelho. Aqui, querido, você goste ou não, eu estou pregando que é a palavra de Deus. Se você quiser conferir, leia a Bíblia, que você vai ver que eu estou pregando, não é nada de mentira, eu estou te alertando. Ou seja, querido, Davi abriu o livro de Salmos dizendo que feliz é o homem que não anda no caminho dos ímpios. Ou seja, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é um homem sábio. Feliz é o crente, feliz é o homem e a mulher de Deus, que não anda no caminho do ímpio, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe o que? E Salomão está repetindo aqui para o seu filho Roboão, no versículo 14 e 15. Não entres, não sigas, evita, não passe por eles, e desvia e passa longe desse caminho errado. Isso é proteção. Precisamos colocar o ninho dos nossos filhos longe dos predadores. Não ande, desvia, passa longe. É isso que tem que fazer. É isso que eu quero que você faça. Só isso. O versículo 18, ele fala o caminho apertado. Vereda, irmão, quando você lê vereda na Bíblia, a vereda quer dizer que caminho apertado. Pastor, mas essa palavra é dura. É um caminho apertado. E é apertado mesmo. Porque larga é a porta do mundo. E apertado é o caminho que leva até Deus. Vereda se chama caminho apertado. Aqui no versículo 18, quando Salomão fala vereda, ele está falando assim: o caminho apertado dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. Ou seja, o caminho pode ser apertado do justo. E você que está aqui, você é justo, você foi justificado pelo sangue do Cristo. É um caminho duro, apertado de andar, mas esse é o caminho que nós vamos andar, porque ele é prazeroso. E diz assim: o caminho apertado do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. Ou seja, irmãos, a cada dia nós estamos nos tornando mais parecidos com Jesus. O que eu quero na minha vida e o que eu quero na sua vida? Por que eu prego desse jeito, querido? É porque eu quero que você a cada dia mais seja mais e mais parecido com Jesus. Nós pregamos aqui: lindo, lindo, lindo és. É lindo. Eu quero que você seja lindo também, querido. Você precisa ser lindo como Jesus. Estamos sendo transformados de glória em glória na imagem de Cristo. Cristo é o caminho e a luz. Os justos são guiados pela palavra, que é luz para os nossos pés. Você é guiado pela palavra? Uma coisa, você tem valorizado a palavra que você ouve todos os domingos aqui? Ou você vira a esquina e já esqueceu? Para aqueles que esquecem, toda quarta-feira eu mando, o William prepara o áudio e manda a palavra para os irmãos compartilharem na célula. Amanhã à tarde ou terça-feira vai estar chegando no seu zap. Quem não tiver o zap, quem não estiver recebendo, fala comigo que eu vou acrescentar. Por que eu peço? Para aqueles que não vieram, que pelo menos ouçam a palavra, porque houve tanta bobagem.
né? E quando manda a palavra, a pessoa despreza, nem abre. Mas ouve palavra, ouve tantas fake news. Irmãos, se tem um povo, vou falar uma coisa aqui para os irmãos. O pessoal fala de fake news, que são notícias falsas. O povo para compartilhar notícias falsas é o crente. Meu, quem vem de bobagem no WhatsApp, de notícias falsas, porque agora, meu, é tanta bobagem. Quando você manda uma palavra que foi ministrada aqui, muitos que não vieram no culto, nem ouvem. E se você que ouviu hoje, irmãos, você precisa fazer, sabe o quê? Ouvir de novo. Sabe por quê? Porque o diabo vai fazer você esquecer que você ouviu aqui. O quanto que você tem valorizado a palavra de sabedoria que Deus tem colocado para você toda semana. O quanto que você tem valorizado a palavra que está na Bíblia. O quanto que você tem valorizado a palavra de Deus em leitura. Se eu pedir para os irmãos aqui, tem Bíblia de irmãos aqui que está com poeira. Está cheia de ácaro. Por quê? Nem pega na Bíblia para ler. Ou no celular para ler. Pode ler no celular? Pode ler. É pecado ler no celular? Não é pecado. Pecado é não ler. Não importa se você está lendo na Bíblia de papel ou está lendo no celular. Usa o celular para coisa útil. Usa para tanta bobagem, para tanta besteira. Tem irmão aí acessando sites pornográficos para ver mulher pelada, transa de sexo e tanta coisa. Usa o celular pelo menos para ler a Bíblia. Para ler a Bíblia pode ser pecado, não é pecado ler no celular, pecado é você entrar naqueles sites que algumas pessoas entram por aí. É fazer fofoca no Face, como alguns crentes fazem fofoca por aí. Isso é pecado. Mas ler a Bíblia no celular é bênção, querido. Lê pelo menos no celular. Quanto você tem valorizado a palavra de Deus na sua vida? O quanto que ela é importante para você? O quanto que você tem valorizado essa palavra que eu estou pregando hoje? Ou você vai esquecer amanhã? Não pode esquecer não, querido, porque isso é luz para os seus pés, é lâmpada para a sua vida, é luz que abençoa a sua vida, é sabedoria para você, que vai livrar você de tantas coisas más e ruins. Quanto você tem valorizado essa palavra? Eu tenho uma história verídica para contar para os irmãos aqui e vou encerrar. Eu vou encerrar. Eu leio ela. Eu quero que você preste atenção. Isso aqui é uma verdade. Uma mulher da cidade de Congomba. Congomba fica lá em Gana, lá na África. Uma cidadezinha, uma aldeia de Congomba. Em Gana, lá na África. Depois ela passar uma semana aprendendo a palavra de Deus da igreja de Coni, retornou à sua aldeia. Depois de 3 dias de viagem a pé, ela se esqueceu de um versículo aprendido. Sabe o que ela fez? Ela retornou para decorar novamente o versículo. Quando o missionário, é tão verídico que eu vou dar o nome do missionário. Quando o missionário Ronaldo de Almeida Lidório, você pode entrar na internet e procurar esse nome, você vai achar essa história verídica. Quando o missionário Ronaldo de Almeida Lidório falou para ela que ela não precisava ter feito aquele sacrifício de viajar de volta os 3 dias para decorar apenas um versículo, ela respondeu: missionário, a palavra de Deus é muito importante para se perder pelo caminho. A palavra de Deus é muito importante para se perder no caminho. E essa mulher voltou 3 dias a pé andando, porque ela havia esquecido um versículo. Você vai sair da sua casa, querido, no máximo em 10, 15 minutos você vai chegar na sua casa. Muitos de carro. Que se eu perguntar amanhã para alguns aqui o que eu preguei hoje, não vão saber. Não vão se lembrar de nada. A palavra terça-feira vai estar no zap para os irmãos ouvirem. E muitos vão passar batido. Sabe por quê? Porque essa palavra talvez para você ela não é importante. Mas para aquela mulher daquela aldeia, para ela é tão importante, que ela voltou 3 dias a pé para procurar um missionário, para decorar novamente o versículo que ela havia esquecido. Missionário, a palavra de Deus ela é muito importante para se perder no meio do caminho. Eu queria que você ficasse de pé.